Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre o alimento correto e o alimento impuro. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender e compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Tá certo? Queridos irmãos, eu vou começar lendo para vocês Gênesis 2:9, que vai nos dar já uma direção de qual que é o alimento correto. Gênesis 2:9 diz assim: E o Senhor Deus fez nascer da terra toda espécie de árvores, as quais eram belas e com bons frutos, para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2:16 diz assim: O Senhor Deus deu a essa ordem ao homem: Você pode comer de todo o fruto das árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no momento em que você comer desse fruto, certamente morrerá. Então, qual é a alimentação que Deus nos deu, que é a correta? É a alimentação vegetariana, é aquela alimentação onde você vai comer o quê? Das coisas naturais da natureza. Os próprios animais comiam dessa vegetação. Eles não comiam carne, né? Então nós temos aí a alimentação correta. Mas por que o ser humano deixou de comer essa alimentação correta? Aonde foi? Vamos ver, né? Vamos agora, Gênesis 7, versículo 2. Leve com você 7 pares machos e fêmea de todos os animais puros, e um só par, macho e fêmea de cada animal impuro. Então, o que Deus fez aqui? Ia vir o dilúvio, né? Deus estava falando isso para Noé, para ele pôr-se na arca. Ia vir o dilúvio. E aí, o que acontece? No pleno dilúvio, toda a fauna da terra, toda e a flora iriam morrer. E a humanidade também não ia sobrar nada, ia sobrar só terra. Então, quando a água baixasse, não ia ter nada para que Noé e sua família se alimentassem. Eles seriam os únicos humanos sobreviventes e não tinha nada para eles se alimentarem. Então, eles iriam comer o quê? Enquanto Noé tinha que plantar, preparar a terra e plantar, até que ele desse frutos na terra, ele tinha que se alimentar de algo. Então, ele iria se alimentar da carne desses animais puros, pois se Noé se alimentasse do animal impuro, aquela espécie entra em extinção, porque só tinha um casal. Então, a gente percebe o quê? Que nessa parte aqui já joga por terra a teoria de que a lei foi dada para os israelitas, para os judeus, né? A lei foi dada para Noé. Noé ali já não iria comer as carnes impuras, tá certo? Então, e Noé quem é? O pai da humanidade, né? Podemos dizer, ele é na verdade, o patriarca da humanidade, né? Pois é dele que saiu toda a humanidade de hoje, né? É dele. Portanto, pois só existia ele naquele momento. Então, se foi dado a toda a humanidade essa, como é que fala, essa lei, né, essa orientação de não comer as carnes imundas, é porque há algum motivo. Qual é o motivo? Não sei. Deus não nos revelou o motivo. Mas ele falou, não faça isso, né? É que nem, por exemplo, você compra um carro e o mecânico e o criador do carro lá fala: esse carro vai ser movido a gasolina. Aí você pega e fala, mas por quê? Porque o motor dele foi preparado para ser movido a gasolina. Eu posso pôr álcool? Possivelmente ele não vai andar, e se andar vai danificar o seu motor, né? Tá certo? Então, não é necessário. Mas Deus, ele aceita o consumo de carne? Porque a gente vai lá na coisa e vê que Jesus comeu peixe, né? O João Batista comia gafanhotos. Então Deus aceita esse consumo? Ele tolera, mas não que ele aceita, né? É que nem, por exemplo, o mecânico, ele pega e vai falar, eu posso colocar para você, eu quero colocar, por exemplo, um carro a gás, no carro é gasolina, eu quero pôr a gás, ele vai falar, eu posso pôr para você o carro para funcionar a gás. Só que, se eu pôr o carro para funcionar a gás, o seu motor vai entrar em pane mais rapidamente que a gasolina. Por quê? Porque esse carro ele não foi feito para andar a gás.
Ele foi feito para andar gasolina. Ele pode ser adaptado para andar a gás. Só que isso vai provocar um dano no motor. Mesma coisa serve para nós seres humanos. Eu posso comer carne? Posso comer carne. Só que meu corpo não foi, o seu corpo ele não foi feito para comer carne. O corpo é o mesmo desde a época do Adão, de Eva, Noé, Abraão, é o mesmo corpo de hoje em dia. Nós evoluímos um tanto? Evoluímos sim, mas a base do corpo é a mesma. Então, ou seja, se eu se fazia mal para nós comermos carne, por exemplo, de porco, que é uma das carnes imundas que a Bíblia fala, na época de Adão, na época de Eva, que eles não comiam frutas, e faria na época de Noé, na época de Abraão, para nós hoje em dia faria do mesmo jeito, tá certo? Então, nós não devemos compreender que a carne não vai fazer mal, mas os animais hoje vivem em pocilgas, né? Eles já vivem em lugares melhores, e já vivem, não vivem mais na lama, não vivem mais comem ração, não comem mais com restos, não sei o quê, tudo bem. Mas mesmo que esse animal fosse criado no seu apartamento, na sua casa, como animal doméstico, mesmo assim o consumo da carne dele ainda iria fazer algum mal à nossa saúde. Porque se Deus falou para não comer, é porque não era para comer, né? Nós temos em Mateus, eu não lembro agora o versículo, uma parte em que muitas doutrinas se baseiam para falar que o consumo da carne imunda foi permitido por Deus, né? Quando Jesus fala que, como é que ele fala? Que, que não é o que entra na boca que faz mal, que, que, que deixa o corpo impuro, mas é o que sai dela. Jesus estava falando a respeito do que comer ou não comer? Não. Quando você lê todo aquele capítulo, você vê que o contexto que está escrito lá é: os caras estavam reclamando o quê? Que Jesus estava, que os discípulos dele tinham sentado na mesa para comer sem lavar as mãos. E Jesus então disse o quê? O que ele quis dizer com aquilo? Que fazia mais mal a pessoa, o que eles falavam para as outras pessoas, que sai da boca deles, do que comer sem lavar as mãos. Basicamente isso. Agora, ele não estava falando do que comer ou não comer, tá certo? Não é esse o contexto da história. É só ler, né? E você entende que não é esse o contexto da história. O contexto é esse. Ele estava falando a respeito de comer, de lavar as mãos. Porque lá eles tinham uma tradição, que eles tinham que lavar a mão antes de comer, não é nem por higiene. Era para lavar as mãos antes de comer. Era uma tradição. E os apóstolos de Cristo chegaram naquele lugar e já foram comendo diretamente sem lavar as mãos. Por isso houve essa história, tá certo? Eu vou ler para vocês agora Atos 10, que é um outro texto que é baseado para falar que a carne imunda foi aceita, tá? Eu vou ler inteiro esse capítulo. Diz assim: havia uma cidade de Cesareia um homem de nome Cornélio, o qual era comandante do regimento chamado italiano, ou seja, ele era um centurião, ele era um general, né, dos romanos. Ele era um homem muito poderoso, piedoso, e era um não-judeu, que adorava a Deus, assim como todos os membros de sua família. Ajudava muito aos pobres e estava sempre orando a Deus. Um dia, mais ou menos às 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus chegando e ele dizendo: Cornélio. Ele olhou para o anjo e com muito medo disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de você. Envie homens até a cidade de Jope, para que eles tragam de volta um homem de nome Simão, que é conhecido como Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica perto do mar. Quando o anjo que estava falando com ele foi embora, Cornélio chamou dos 2 empregados e um dos soldados que estavam ao seu serviço, que também temia a Deus. Ele lhes contou tudo o que tinha acontecido e mandou que fossem até Jope. No dia seguinte, os homens que Cornélio tinha enviado estavam chegando a Jope. Nesse meio tempo, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Então sentiu fome e quis comer. Enquanto ele preparava a comida, Pedro teve uma visão. Ele viu cair, viu o céu se abrir
e um objeto que parecia um grande lençol descer da terra, pendurado pelas 4 pontas. Dentro do lençol havia todos os tipos de animais, de 4 patas, os bichos que se arrastavam e das aves voadoras. Então uma voz disse: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, eu não comi nada que fosse impuro. E a voz falou pela segunda vez: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Parando aqui um minutinho, esse aqui que é Atos 10:10, falou: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Cristo ou Deus estava falando com Pedro a respeito de carnes imundas. A conversa aí é de carne imunda? Será que era mesmo? Né? Às vezes a gente tem que pensar se o texto não é uma metáfora, não é figurativo, ou não é um texto, uma profecia, não é, ou é uma parábola, algo que a gente não tem que encarar na literalidade, mas entender o contexto por trás. Né? Vamos continuar para ver. Isso aconteceu por 3 vezes, e depois o objeto foi elevado de volta para o céu. Pedro estava tentando entender o que significava a visão que ele tivera. Ou seja, se ele estava tentando entender a visão que ele teve, é claro que Pedro não compreendia que aquilo tinha a ver com não comer carne impura. Que ele podia comer carne impura. Ele sabia que não era isso. Né? Porque se ele entendesse, se fosse isso, estava muito claro. Né? Ele teria entendido logo de cara. Né? Porque era muito claro ali falando de carne imunda. Mas se fosse essa a intenção de Deus ao falar com ele entenderia. Mas Pedro, um homem estudado, e já possivelmente ele deveria ter tido outras visões, e conhecer a maneira como Cristo e como Deus falava, ele automaticamente ele compreendeu que tinha algo por trás daquilo ali. Né? Continuando, enquanto isso, os homens que Cornélio tinha enviado já haviam perguntado onde era a casa de Simão e estavam agora no portão da casa. Eles chamaram e perguntaram se Simão, o que era conhecido como Pedro, estava hospedado lá. Pedro ainda estava pensando a respeito da visão quando o Espírito lhe disse: escute, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se, desça para o andar de baixo da casa e vá com eles. Vá tranquilo, pois fui eu que os mandei. Pedro então desceu e disse aos homens: eu sou aquele a quem vocês estão procurando. Por que vocês vieram? Então eles desceram. O comandante Cornélio nos enviou. Ele é um homem, eles disseram, né? O comandante Cornélio nos enviou. Ele é um homem justo e temente a Deus. E todos os judeus falam bem dele. Um anjo santo lhe disse que convidasse você para ir até a casa dele, para que ele ouvisse o que você tem a dizer. Pedro então os convidou a entrar e lhes deu acomodações. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, levando consigo alguns irmãos que viviam em Jope. No dia seguinte, eles chegaram a Cesareia e Cornélio, que tinha reunido seus parentes e amigos mais chegados, estava esperando por eles. Né? Parando por aqui um pouquinho, queridos irmãos, a gente vê o quê? Olha só, nós vemos a sequência. Quantas vezes que o anjo falou para Pedro: coma a carne imunda? 3 vezes. E quantos foram os homens que chegaram ali? Que chegaram ali para falar com Pedro? 3. Então, aquela mensagem estava apontando o quê? Que era para Pedro ir com os 3 homens. Compreende? Estava falando que Pedro deveria ir com os 3 homens. Mais para frente, nós vamos ver em Atos 11, eu vou ler também para vocês, a resposta de Pedro a alguns judeus que questionaram ele ter ido lá na casa do Cornélio. Continuando. Quando Pedro estava entrando, Cornélio foi ao seu encontro. E, tendo ficado de joelhos diante dele, começou a adorá-lo. Mas Pedro o levantou e disse: levante-se, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto falava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Então disse a todos: vocês sabem que não é permitido a um judeu se associar ou mesmo visitar uma pessoa de outra raça. Então, mais uma vez aqui, que estamos falando mais um pouco, a gente vê o quê? Que Pedro não teria ido à casa de Cornélio se ele não tivesse tido a mensagem de Deus para ele ir.
Ele não teria aceitado conversar com aqueles gentios se ele não tivesse Deus falado com ele. Pois quem era Pedro? Ele é conhecido como o apóstolo dos judeus. Quem era o apóstolo dos gentios, que eram os que não eram judeus, era Paulo, né? Então Pedro não iria lá se ele não tivesse tido aquele sonho. Foi por causa daquele sonho é que ele aceitou ir com aqueles 3 homens. Vocês sabem que não é permitido que um judeu aqueja ali. Por isso, quando fui convidado, vim de boa vontade. Aqui, peraí que eu... Vocês sabem que não é permitido a um judeu se associar ou mesmo visitar uma pessoa de outra raça. Deus, porém, me mostrou que não devo considerar ninguém impuro. Ou seja, naquele momento, Deus ensinou a Pedro que naquela a carne representava o quê? Seres humanos que são feitos de carne, correto? E o que Deus quis dizer ali? Que ele poderia purificar o que era impuro. Então, o ser humano que se transformou e se voltou para Deus, ele era impuro, ele passou a ser puro. Então, se aquela família de Cornélio, eles resolveram seguir as leis de Deus, começaram a não comer mais o que não era para ser comido, começaram a adorar a Deus, começaram a orar, a viver perante as leis de Deus, eles passaram a ser pessoas puras também. Eles eram gentios puros. Então Pedro poderia visitá-los. Exatamente isso que está sendo dito aqui. Continuando, por isso, quando fui convidado, vim de boa vontade. Agora, no entanto, eu lhes pergunto, por que é que vocês me chamaram? Cornélio então disse, há 4 dias atrás, a essa mesma hora, mais ou menos, às 3 horas da tarde, eu estava em minha casa orando, de repente um homem vestido com roupas brilhantes apareceu diante de mim. Ele me disse, Cornélio, as suas orações foram ouvidas a Deus, se lembrou da ajuda que você tem dado aos pobres. Envie alguém até Jope e convide o Simão, que é conhecido como Pedro, a vir até aqui. Ele está hospedado na casa de Simão, o corretor de couro, cuja casa fica perto do mar. Então mandei chamá-lo imediatamente. E você fez muito bem em ter vivido agora, em ter vindo. Agora nós estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir todas as coisas que o Senhor lhe mandou dizer. Agora, queridos irmãos, nós entendemos ali o porquê desse sonho de Pedro. Era para que ele fosse lá conversar. Ele não iria lá. Pedro acreditava, assim como a maioria dos judeus, que não podiam se misturar com os gentios. E Deus falou exatamente o contrário ali, né? Agora eu vou continuar lendo, é o discurso de Pedro. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar. Agora eu entendo que Deus não trata as pessoas de maneira diferente, por eles serem de outras raças ou nações. Pelo contrário, ele aceita as pessoas não judias que o adoram e que praticam o bem, não importando do que nação elas sejam. Vocês conhecem a mensagem que ele enviou ao povo de Israel, proclamando as boas novas de paz através de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem de tudo o que aconteceu por toda a região da Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João anunciou. Vocês sabem a respeito de Jesus de Nazaré, e de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Vocês sabem, vocês também sabem que Jesus andou por todos os lugares, fazendo o bem e curando a todos os que estavam debaixo do poder do diabo, pois Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na Judéia e também em Jerusalém. E eles o mataram pendurando ou numa cruz de madeira. Mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou e fez com que ele aparecesse para nós. Cristo apareceu a todo o povo, mas somente Cristo não apareceu a todo o povo, mas somente a nós, testemunhas que Deus tinha escolhido anteriormente. Não começamos a beber com ele depois de Deus o ter ressuscitado dos mortos. Nós comemos e bebemos com ele, depois de Deus ter ressuscitado dos mortos. Ele também nos ordenou que anunciássemos para o povo judeu e que testemunhássemos que ele é o escolhido por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam a respeito dele, dizendo que em seu nome todas as pessoas que aceitavam nele recebiam perdão em seus pecados. Pedro ainda estava dizendo
estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Então os judeus que criam em Jesus e que tinham ido com Pedro ficaram admirados porque o dom do Espírito Santo tinha sido derramado também sobre pessoas que não eram do povo judeu, pois eles os ouviram falar com línguas e louvar a Deus. Então Pedro disse: pode alguém proibir que essas pessoas sejam batizadas em água? Eles receberam o Espírito Santo da mesma forma como nós recebemos. Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois disso, que Pedro ficasse com eles por alguns dias. Depois disso, pediram que Pedro ficasse com eles por alguns dias. Então, aqui claramente Pedro está dando uma aula da lição que ele mesmo aprendeu. Né? Porque ele não iria pregar aos judeus, ele pensou aos gentios. Ele pensou que tinha que pregar somente aos judeus. Agora eu vou no Atos 11 para nós entendermos mais ainda a explicação de Pedro a respeito da visão. Agora eu vou ler Atos 11, de 1 a 18, para vocês entenderem o que Pedro tem a dizer agora. Aqui, ó. Os apóstolos e irmãos de toda a região da Judéia souberam que pessoas que não eram judias também tinham aceitado a mensagem de Deus. Então, quando Pedro foi para Jerusalém, os judeus que eram a favor da circuncisão o criticaram, dizendo: você esteve na casa de homens que não são circuncidados e até o comeu com eles. Pedro então começou a explicar para eles exatamente o que tinha acontecido. Ele disse: eu estava orando na cidade de Jope, quando eu tive uma visão, eu vi um objeto que parecia um grande lençol, suspenso pelas quatro pontas, e que desceu do céu até chegar perto de mim. Eu fixei os meus olhos naquele objeto e vi animais de quatro patas e animais selvagens, répteis, aves voadoras. Aves voadoras. Depois, ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor. Jamais algo impuro tocou a minha boca. E a voz falou no céu uma segunda vez: você não deve considerar impuro até aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo foi levado para o céu novamente. Naquele mesmo momento, 3 homens que tinham sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito tinha me dito que eu deveria ir com eles, sem qualquer dúvida. Então, antes, 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de Cornélio. Ele nos disse que tinha visto um anjo em sua casa em pé, dizendo: envie alguém até a de Jope e traga Simão, conhecido como Pedro. Ele lhe dirá coisas pelas quais você e toda a sua família serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizava em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Portanto, já que Deus deu aos que não eram judeus o mesmo dom que deu a nós quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quem era eu para impedir a Deus? Ao ouvirem isso, eles pararam de interrogar a Pedro e louvaram a Deus, dizendo: então isso quer dizer que Deus deu a oportunidade até para os que não são judeus de mudarem o seu comportamento e terem uma nova vida. Então, queridos irmãos, aqui não tem mais dúvida alguma. O sonho de Pedro era uma metáfora, tá certo? Era uma metáfora, ou seja, era algo que não era para ser encarado daquela maneira. Era algo que tinha um ensinamento por trás, assim como tudo que Jesus falava. E qual que é o ensinamento? Eu vou narrar para vocês o sonho sem ler, traduzindo para vocês. Um lençol desce do céu, sonho, Pedro tendo aquela visão. Um lençol amarrado pelas quatro pontas, né, um tipo de lençol, descendo do céu, né, com um monte de pessoas naquele lençol. Pessoas, aqueles animais representavam pessoas. Um monte de pessoas. E uma voz disse a Pedro: vá pregar essas pessoas. Pedro: não, eu não me misturo com gentios. Aí, vá, Pedro, que aquilo que Deus purificou não pode ser impuro, né? Aí Pedro falou: não, Senhor, vá, Pedro, pela terceira vez. E o Pedro não foi, né? De repente, Pedro acordou, aquele lençol subiu para o alto e ele volta do transe. Naquele momento, 3 homens batem na porta de Pedro, 3 homens gentios. Não eram homens judeus. Ou seja,
Se Pedro não tivesse tido essa visão, ele não teria ido com esses 3 homens gentios. Porque o Pedro, ele era da mesma opinião dos demais judeus, que a glória era só para os judeus, diferentemente de Paulo, o apóstolo, que pregava para os judeus. Pedro não, Pedro pregava, não, que pregava para os gentios. Pedro não, era só para os judeus. Então, este sonho deu a Pedro o entendimento de que ele tinha que pregar também para os gentios, e que ele deveria ir com aqueles 3 homens. As 3 vezes que Cristo falou naquele sonho, representavam os 3 homens. Então, quando Pedro enxergasse aquilo, ele deveria compreender isso. Então, esse era o sonho. Tá certo? É uma metáfora que não deve ser encarada como literal e usada para falar que Deus autorizou ou purificou as carnes impuras, que autorizou que comesse, né? Vou ler para vocês agora Levíticos 11, que nos dá as instruções de quais as carnes que eram proibidas, tá? E quais que eram permitidas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: diga aos israelitas que os animais que vocês poderão comer são os animais que têm o casco dividido e que ruminam, ou seja, aqueles animais que têm uma rachadura no casco e que ruminam, ou seja, aqueles animais que ficam mastigando o tempo inteiro, como a vaca, por exemplo. Tá certo? Outro animal que rumina, o camelo, mas o camelo não tem a pata fundida ali, né? Não tem a fenda na pata, não tem um corte na pata, naquela fenda. Então, uma abertura na pata. Então, ele não pode ser comido. Ele rumina, mas ele não tem a fenda. Tá certo? Continuando. Portanto, não poderão comer desses animais, embora eles sejam ruminantes ou tenham o casco dividido. O camelo, ele é ruminante, mas não tem o casco dividido. Considere-o impuro. Também o coelho, ele é ruminante, mas o casco não é dividido. Considere-o impuro. A lebre, ela é ruminante, mas não tem o casco dividido. É impura, então fendado quer dizer dividido, né? O porco, ele tem o casco dividido, mas ele não é ruminante. Considere-o impuro, não devendo comer desses animais, nem tocar nos seus corpos mortos, considerando-os impuros. Dos animais que vivem nas águas do mar e dos rios, você poderão comer todos os que têm barbatanas e escamas, ou seja, barbatanas e escamas, tá certo? Então, os peixes que não têm barbatanas e escamas nós podemos comer. Por exemplo, tubarão. O tubarão tem barbatanas, tem, mas ele não tem escamas, a pele dele é lisa. Então você não pode comer carne de tubarão. Ou seja, o cação. Cação é carne de tubarão. Não podemos comer. Tá certo? Aí você vem o camarão, a lagosta, o lagostim. Eles não têm escamas. Eles têm escamas até, mas não têm barbatanas, né? Não tem. O camarão é um peixinho que só tem aquele copinho como uma minhoca, né? Então, você não pode comer esses bichos também, né? Aí ele continua aqui, ó. Mas dos répteis, dos animais que vivem nas águas do mar ou dos rios e que não têm escamas ou barbatanas, vocês não poderão comer, não podemos comer répteis, ou seja, não podemos comer cobras, não podemos comer lagartixas, não podemos comer jacarés, crocodilos, tá certo? Não podemos comer nenhum tipo de réptil, tartaruga. Considere esses animais impuros. Não coma nem toque nos seus corpos mortos. Considere impuro todo animal que vive na água, não tem barbatanas nem escamas. As seguintes aves são impuras e vocês estão proibidos de comê-la: a águia, o abutre, a águia marinha, o milhafre, o falcão, todas as espécies de corvos, avestruz, andorinha, gaivota das águas, espécies de gaviões, o mocho, a coruja, o corujão, o íbis, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, a polpa e o morcego. Todos os insetos que têm asas, mas que andam pelo chão, vocês deverão considerar impuros, e não ser os insetos que podem saltar, a não ser os insetos que podem saltar, porque têm as pernas articuladas. Portanto, podem comer todo tipo de gafanhotos e grilos. Parando um minutinho, é a comida que João Batista comia, né? Gafanhotos e grilos e mel, né? É o que ele comia. Portanto, é uma alimentação saudável. Essa é a alimentação que Deus quer para nós? Não. Ele tolera, não é ideal.
Deus considera ideal a alimentação vegetariana, a alimentação natural, verduras, legumes, frutas, sementes, grãos, né? Agora, as demais ele não considera pura, tá certo? Mas ele autoriza o consumo dessas carnes, né? Ele autoriza, está tolerando. Tolerar significa que ele está aceitando, mas não é o ideal. Tá? Continuando. Mas deverão considerar impuros todos os outros tipos de insetos voadores que andem pelo chão. Quem tocar no corpo morto de um desses animais ficará impuro até o fim da tarde. Quem pegar no corpo morto de um desses animais terá que levar a sua roupa, lavar a sua roupa e ficar impuro até o fim da tarde. Deverão também considerar impuro todo animal que não tiver o casco dividido e que não ruminar. E quem tocar num desses animais ficará também impuro. Além disso, considere também impuros todos os animais de quatro patas que caminham sobre a planta dos pés. Que tocam neles ficará impuro até o fim da tarde. E quem pegar no corpo morto desses animais terá que lavar a sua roupa e ficar impuro até o fim da tarde. Deverão também considerar impuros esses animais que rastejam pelo chão, a topeira, o rato, toda espécie de lagarto grande, a lagartixa, o crocodilo, a salamandra, o lagarto, de areia e o camaleão. Esses animais são animais que vocês deverão considerar impuros. Quem tocar nos seus corpos mortos ficará impuro até o fim da tarde. Se o corpo de um desses animais cair morto sobre qualquer objeto, o objeto ficará impuro. Então aqui para baixo eu já não vou ler, queridos irmãos, né? Eu vou parar por aqui, porque aqui já vai falar de animais, de gostar de animais puros e tal. Então aqui nós já sabemos basicamente os animais que nós podemos comer, né? Que Deus tolerou o consumo. Ou seja, os animais de terra, né, que andam, são aqueles os quadrúpedes, que ruminam e têm a pata dividida, né? Ou seja, que eles ficam mastigando sem parar e têm a pata dividida. Esses são os animais que nós podemos comer. O porco, não, porque ele não fica mastigando, ele tem a pata dividida, mas não. Tá? Aí nós temos os insetos, são aqueles que pulam. Grilos, gafanhotos. Tá certo? Aí nós temos os peixes, aqueles que têm escamas e barbatanas. Qualquer peixe que tem escamas e barbatanas nós podemos comer. Os que não têm, né? Os que têm só barbatanas não, os que têm só escamas também não. Tá certo? Então, nós sabemos que camarão, lagosta, lagostim, tubarão não podemos comer. Tá certo? E as aves, nós só podemos comer essas aves que têm voo rasante, né? Aquelas que dão rasante, mas não voam. No caso da galinha e no caso de outras aves, né? Como talvez o ganso, né? O pato, talvez. Que são animais que não. O pato depende do pato voa, né? Mas a galinha, por exemplo, não. Então, o que a gente mais consome de ave é o frango, né? A galinha. Então, esses animais nós podemos consumir. Agora, outros não. Tá certo, queridos irmãos? Então, ele deu os animais impuros lá para Noé. Então, isso é válido para todos nós. Tá certo? É a mesma coisa. Você compra um carro, o criador desse carro, o fabricante, fala para você, ó, anda com esse carro a gasolina. Aí você vai lá, põe álcool. Aí seu carro vai andando devagarzinho, pode ser que ele ande, pode ser que não ande, ou você vai lá e manda adaptar para gás. Ele vai andando, só que ele vai desgastando o motor mais rápido. Então a vida útil desse carro vai ser bem menor, porque ele não foi feito para andar a gás, mas sim foi feito para andar a gasolina. Então nós temos que aprender que Deus nos deu uma direção. Cabe a nós escolher. Eu estou em pecado se eu comer grilo, gafanhoto, galinha, vaca, carne de vaca, de boi? Não, eu não estou em pecado, porque Deus tolerou esses consumos, como Cristo comeu peixe, por exemplo. Mas eu não posso aceitar, por exemplo, mas Deus não quer dizer que ele aceita esse consumo, que ele tolerou, essa é a palavra correta, que eu estou comendo corretamente. Não, esses alimentos, essas carnes, esses derivados de animais, eles vão fazer com que o meu corpo entre em colapso mais rápido, ou seja, eles vão diminuir meu tempo de vida. Cabe a mim tomar a decisão de parar de comer ou não. Então, né, Deus não vai me punir por causa desses animais. Agora, eu vou entrar em pecado se eu comer desses outros animais que Deus proibiu. Aí sim eu estarei em pecado. Deus é quem proibiu, não fui eu, ele não disse o motivo. Ele simplesmente falou.
Não faça isso porque vai fazer mal para a saúde. Ele nos deu lá no início, no Éden, a alimentação correta. Nós é que decidimos seguir ou não. Ele não vai obrigar. Tá certo, queridos irmãos? Então fica aqui essa meditação e vamos compreender o que será que nós queremos. Depois de ouvir tudo isso, restou alguma dúvida que em nenhum momento a carne impura foi autorizada? Hum? Jogou por terra qualquer pessoa que chegar a te falar que Deus purificou as carnes impuras, autorizou o consumo delas? Se ele chegar em você e te apresentar lá o versículo de Mateus, que está escrito que Jesus falou que pior é o que sai da sua boca, não o que entra, ou Atos 10 ou Atos 11, vocês falam para ele, não, isso aí está errado, pastor, ou quem vier te falar isso, está errado. Porque eu já estudei essa parte na Bíblia e tenho certeza que Deus ali não está falando sobre carne, e sim sobre outros assuntos. No caso de Mateus, ele está falando a respeito de lavar ou não as mãos para comer, e do que sai da boca é as coisas que falavam os fariseus lá na época lá de Jesus. Tá? É o que é falado. E no caso de Atos, estava se referindo à visitação dos discípulos, à pregação aos gentios, aos não-judeus, os que não eram da raça de Israel. Tá certo? Então é isso. Então, muito obrigado, queridos irmãos. Espero que vocês possam ter compreendido essa meditação. Agradeço a todos que estavam me ouvindo nesse tempo. E tome a decisão de vocês. A minha já tomei faz tempo, já parei de comer as carnes imundas. Eu ainda como outras carnes, sim, mas eu venho diminuindo também. Eu prefiro não comer carnes, assim, sabe? Não só por causa disso, é porque eu acho que faz melhor para mim eu comer menos carne. Então, às vezes eu como mais ovo do que carne, entendeu? Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Cada um toma a sua decisão. Mas, perante Deus, as carnes impuras, nós devemos parar de comer. Não é uma questão de decisão nossa, é uma questão de ordem do nosso Deus. Cabe cada um fazer a sua decisão. Agora, as outras carnes, uma decisão nossa comer ou não. Mas a gente sabe que ela vai em algum momento prejudicar o nosso corpo. Tá certo? Que o nosso corpo não reconhece carne como alimento. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja, agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Então, queridos irmãos, se vocês estão ouvindo no WhatsApp, ouça até o fim e compartilhe minha mensagem. Se vocês estão ouvindo no Facebook, ouça meu vídeo no Facebook até o fim e compartilhe também meu vídeo. E se vocês estão vendo no, no YouTube, curtam a minha página, ative o sininho, assista até o fim o vídeo, curta o vídeo e compartilhe também, tá bom? Para que esse projeto de Deus possa chegar a mais pessoas possível e que as pessoas possam compreender que nós não devemos comer carnes impuras e também compreender os evangelhos, tudo que eu vou pregando, que eu vou postando lá. Tá certo? As pessoas precisam conhecer essa verdade. Precisam saber que Deus não aprova essas coisas e que estão sendo enganadas por muitas falsas doutrinas que foram baseadas em enganos humanos. Tá certo? Não estou falando que são pessoas ruins, mas enganos humanos. Como eu já falei, um homem que era um homem honesto, um homem realmente de bem de Deus, que tinha todas as boas intenções do mundo, causou uma desilusão gigantesca ao falar que Cristo voltaria no dia 17 de outubro de 1840. Quando, na verdade, neste dia, Cristo entrou na ala santíssima no céu. Ele virou o sumo sacerdote, ou seja, ele passou a julgar a nós. Ele virou nosso juiz, tá certo? Então, ele cometeu um engano. Ele estudou corretamente a profecia, acertou a data, segundo a profecia. Porém, ele errou o acontecimento que aconteceu nesse dia, tá certo? E isso causou uma grande desilusão a ponto de criar muitos ateus, muitos viraram ateus, outros agnósticos, né? Mas também nesse movimento criou-se o grupo adventista do sétimo dia, que é ao qual eu pertenço. Então, foi uma grande desilusão acontecida nesse dia. Por quê? Porque um homem que era um homem de Deus, que era um homem honesto, que era um homem que tinha todas as boas vontades do mundo, né? Um homem totalmente sincero, que cometeu um erro humano, ele compreendeu errado uma escritura, tá certo? Então, as doutrinas são baseadas em falsas
muitas vezes em falsas crenças que são baseadas em enganos humanos, porque a Bíblia ela não, ela não se engana, mas o humano se interpreta a Bíblia errado, como no caso das carnes imundas, de que falaram que tinha sido abolido e não foi. Tá certo? Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos.